Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marco Antônio, sou professor de História da Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. E nessa videoaula vamos conversar sobre o funcionamento político da República Oligárquica, com seus mecanismos de alianças, exclusão social, de dominação e repressão. Analisaremos também as principais revoltas desse período, a revolta da vacina e a revolta da chibata, e caracterizar a cultura dos anos 20 da República Brasileira. Com a proclamação da República em 1889, inaugurou-se um novo período na história política do Brasil. O poder passou a ser controlado pelas oligarquias rurais, principalmente as oligarquias cafeeiras, que tinham grande influência e participação ativa nas decisões políticas do governo, numa relação de parceria e troca de favores. Entretanto, o controle político exercido pelas oligarquias não aconteceu logo em seguida à proclamação da República. Os dois primeiros governos, de 1889 a 1894, corresponderam à chamada República da Espada. O governo brasileiro foi comandado pelo Exército. Marechal Deodoro da Fonseca liderou o país durante o governo provisório de 1889 a 1891, seguido do Marechal Floriano Peixoto, que governou o país até 1894, período conhecido também como a República dos Marechais. No ano de 1894, os grupos oligárquicos, principalmente a oligarquia cafeeira paulista, estavam articulando para assumir o poder e controlar a República. Os paulistas apoiaram a candidatura vitoriosa de Prudente de Moraes, primeiro presidente civil do Brasil, filiado ao Partido Republicano Paulista, PRP, inaugurando um período específico de nossa história, a República Oligárquica. A partir de então, a política nacional ficou restrita ao domínio das oligarquias agrárias, que eram os grandes fazendeiros paulistas e os mineiros, no período compreendido entre os anos de 1894 a 1930. O governo oligárquico significa um governo de poucos, ou seja, um governo dirigido pelas elites políticas dominantes que passaram a controlar o funcionamento da máquina política nacional, aliados ao presidente da República numa relação política de alianças de apadrinhamento com benefício mútuo entre os envolvidos, mas também na defesa de interesses individuais e regionais. E como funcionava então essa política? A política oligárquica baseava em acordos e alianças entre o presidente da República e os governos de estados, presidente de estados. Estes sempre apoiaram os candidatos fiéis ao governo federal. Em troca, o governo federal nunca interferiria nas eleições locais, estaduais, configurando numa política dos governadores uma das principais características desse governo. Essa dinâmica política só foi possível graças à farra da alternância no cargo de presidente da República entre as oligarquias dos dois estados mais poderosos da época, São Paulo e Minas Gerais, e pelos coronéis, efetivando o que foi chamado vulgarmente de política do café com leite. Quem eram os coronéis? Eles eram os chefes políticos locais que exerciam mandonismo sobre uma população. Tinham prestígio social, político e econômico que exerciam nas vizinhanças e nas localidades de suas propriedades rurais. Quer dizer, o poder local nas mãos dos coronéis. Em suas áreas, o coronel controlava todos os votos eleitorais em seu favor. Esses locais ficaram conhecidos como currais eleitorais, onde as pessoas eram obrigadas a votar nos candidatos aliados ao governo federal, sob coação e pressão ideológica e policial dos capangas dos coronéis, que monitorava os eleitores na hora da votação.
Essa condição foi favorecida pela concessão do voto aberto, garantido pela Constituição da época, de 1891. Essa politicagem configurava no voto de cabresto, possibilitando a continuidade da política dos governadores. Diria que os coronéis eram uma espécie de milícias que atuavam em uma certa localidade, exercendo um poder coercitivo, opressor, na ausência do poder público. Situação bastante atual, mas sem entrar em detalhes. Assim, podemos dizer que a eficiência da política do café com leite está relacionada ao mandonismo regional, o poder de mando do coronelismo, e ao clientelismo, ambos assegurados pelo sistema federativo republicano, que dava autonomia aos estados para conduzir sua administração e concedia o direito de participação na política nacional, em regime de colaboração com o presidente da República, que os apoiavam em suas decisões. A Primeira República também é marcada por revoltas populares contra a exclusão e marginalização social e econômica, e contra o autoritarismo por parte de alguns governantes. Uma delas é a revolta da vacina, que foi motivada pela insatisfação da população do Rio de Janeiro contra a campanha de vacinação obrigatória proposta por Oswaldo Cruz, como forma de combater a epidemia de varíola no ano de 1904. Nessa época, a população da região central do Rio de Janeiro sofria por um surto de epidemia de varíola, febre amarela, malária, cólera e a peste bubônica, que é a contaminação da pulga dos ratos que conviviam com as pessoas, causadas por habitações populares que se aglomeravam como os cortiços, casas de cômodo, em ruas estreitas e insalubres, sem sistema de esgoto, favorável à proliferação de doenças. Diante dessa situação, o presidente Rodrigues Alves apresentou uma política de modernização da cidade do Rio de Janeiro, com foco nas modificações no centro do Rio de Janeiro, nomeando o engenheiro urbanístico Pereira Passos para o cargo de prefeito. As reformas tiveram início com a ampliação do cais do Porto e com o processo de alargamento das ruas para a construção da Avenida Central, atual Avenida Rio Branco. Essas reformas urbanas, necessárias para erradicar as epidemias e que esbarravam na insatisfação do povo da região central do Rio de Janeiro. Dessa forma, o presidente da República decretou a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola, que havia matado mais de 4.000 pessoas. Com isso, a falta de informação sobre os benefícios de tomar a vacina e a medida autoritária da vacinação sem esclarecimento para a população gerou revoltas populares e agitação no Rio de Janeiro, resultado das reformas conduzidas na cidade pelo prefeito Pereira Passos, que usava uma política sanitária autoritária e intervencionista, que levou à demolição de cortiços localizados no centro da cidade, fazendo com que a população local se afastasse do centro, que passava por modernização, inspirada no modelo francês de urbanização para satisfazer a elite republicana. Nos anos de 1960, portanto, houveram campanhas de esclarecimento em massa sobre a importância da vacinação, tornando comum no Brasil desde então. Diga-se de passagem, essa situação de recusa das pessoas do século passado pela vacinação por desconhecimento é contraditório com o que observamos nesse momento de pandemia, com a luta de todos pela vacina para evitar baixas. É a reviravolta na história. Outro acontecimento marcante nesse período, no Rio de Janeiro, foi um motim organizado pelos soldados da Marinha Brasileira. A Revolta dos Marinheiros, ou a Revolta da Chibata, que ocorreu em 1904 nas embarcações da Marinha que estavam atracadas na Baía de Guanabara,
e foi motivada principalmente pela insatisfação dos marinheiros com os castigos físicos que sofriam por violar as regras da corporação. O uso do chicote como forma de punição era uma característica da Marinha brasileira, herança da Marinha portuguesa do período colonial. Essa forma de punição era dedicada somente aos postos mais baixos da Marinha, ocupados em geral por negros e mestiços, evidenciando uma forma de escravidão. A rebelião foi liderada pelo marinheiro João Cândido, apelidado de Almirante Negro. Por outro lado, os anos 20 da Primeira República foram marcados por manifestações artísticas e culturais promovidas pelas elites literárias cariocas e paulistas, com relativa participação popular, como a valorização da cultura tipicamente brasileira. O samba, uma cultura popular, não era bem vista pelos governos e nem pelas classes mais ricas, e sofria forte repressão das autoridades policiais, porque estava ligado à identidade negra. As primeiras escolas de samba foram fundadas nesse período e desfilavam na Praça 11, onde hoje se localiza o Sambódromo. Nesse mesmo ano, foi realizado em São Paulo a Semana de Arte Moderna. Pintores, poetas e artistas, em geral, se reuniram para discutir os rumos da cultura nacional. A ideia era apropriar da cultura estrangeira e usá-la em nossa própria cultura, configurando numa ideia de tropicalismo. Alguns artistas se destacavam: Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, com sua obra famosa Abaporu. Então, pessoal, nessa videoaula vimos que a parceria política das elites predominantes controlavam a política nacional da Primeira República, com base no beneficiamento, favoritismo e mandonismo, e seu reflexo nas revoltas populares. E vimos os principais fatos da cultura nacional e da influência do modernismo no Brasil. Espero que vocês fiquem bem e até a próxima aula. Um grande abraço.